Boa noite, está começando mais uma edição do Diálogos Adumbe, uma parceria da Adumbe com a TV Comunitária de Brasília. Hoje nós vamos falar sobre um tema de extrema relevância à sociedade brasileira. Falaremos sobre o Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, várias características do que vem acontecendo hoje, perspectivas futuras, sobre o desmonte e o impacto que isso vem causando, enfim, dentro dessas crises todas que nós estamos, enfim, acompanhando muito duramente, não é, Roberto? E para conversar conosco, convidamos o Dr. Roberto Carvalho, representando a Associação dos Servidores do CNPq, como seu diretor-presidente e representante do Sindicato Nacional dos Gestores em Ciência e Tecnologia. Roberto, muito obrigada pela sua presença. Eu gostaria só de te apresentar bem rapidamente aqui, né? Falar um pouco da sua carreira. O Roberto, né? Ele tem bacharelado em licenciatura em Geografia pela Universidade de São Paulo, mestrado em Educação Histórica, Política e Sociedade pela PUC São Paulo, é doutor em Estudos Comparados sobre as Américas pela UNB. Ele foi chefe do Serviço de Documentação e Acervo do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, superintendente de Ciência, Tecnologia e Inovação da Fundação de Apoio à Pesquisa do DF, a FAPDF, coordenador-geral de Cooperação Nacional e diretor interino de Cooperação Institucional do CNPq. Atualmente, atua na Associação dos Servidores do CNPq como seu diretor-presidente, como eu disse agora há pouco, e no Sindicato Nacional dos Gestores em Ciência e Tecnologia. Então, Roberto, um prazer enorme ter aqui você conosco e uma honra te receber nesse programa. Tudo bem com você? Tudo, Daniela. Boa noite. A honra e o prazer é meu. Obrigado pelo convite, para que a gente possa conversar um pouquinho desse tema tão importante e tão caro à universidade brasileira, né? A todos aqueles que estão preocupados com o futuro do país ao desenvolver ciência e tecnologia. Obrigado pelo convite e estamos à disposição. Não, eu te agradeço muitíssimo, né? É um tema, assim, muito caro a todos nós, né? Enfim, é caro ao desenvolvimento do nosso país, né? Sim, então, eu gostaria, certeza. Roberto, como a gente, os diálogos Adumbe, né? É importante que a gente diga, todo mundo fala assim, a gente podia falar mais tempo, mas não, só é um programa de meia hora, a gente vai ter outras oportunidades de ter o Roberto aqui conosco, e hoje a gente vai tratar de algumas questões que eu acho que são muito fundamentais e que nos afligem muito, né, Roberto? Assim, iniciando, né, esse processo, né, sobre, enfim, todas as notícias mais recentes, porque as notícias não são recentes, né, porque tem alguns anos que a gente vê isso piorando cada vez mais. Sofrendo esse desmonte, né? Exatamente, sofrendo com isso, assim, né, no nosso dia a dia. Mas agora a situação ficou bastante insustentável, né? E eu gostaria, então, Roberto, que se você pudesse, né, nos falar um pouco sobre, dar um pouco, né, desse panorama sobre a situação atual, né, do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, se possível contextualizar, né, para as pessoas o significado desse sistema para o país também, né, porque o Diálogos Adumbe, ele não é só para a comunidade acadêmica, né? Ele é para toda a sociedade, então seria importante destacar a importância do sistema e o que a gente vem sofrendo, né, nesses últimos anos. Te deixo a palavra. Daniela. Obrigado. Então, eu, infelizmente, não tenho boas notícias para aqueles que estão nos vendo e ouvindo, e vamos começar falando de dois fatos mais recentes. E aí a gente contextualiza esses dois fatos mais recentes dentro disso que nós estamos chamando do verdadeiro desmonte do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia brasileiro. O primeiro fato, que saiu largamente difundido em imprensa, vocês devem ter acompanhado, foi um corte de mais de 90% nos recursos destinados ao CNPq. O CNPq é a principal agência de fomento brasileira, é ela que fomenta o desenvolvimento de pesquisas no Brasil. Ela transfere recursos públicos para pesquisadores, docentes, acadêmicos,
realizarem pesquisas fundamentais para o desenvolvimento do país. E agora nós estamos em tempo de pandemia, vamos falar das pesquisas em saúde, né? As principais linhas de pesquisa na produção de uma vacina nacional são financiadas com recursos públicos através do CNPq. E nós tivemos um corte de quase 95% dos recursos. Isso vai deixar o CNPq à míngua, praticamente sem recursos para continuar fazendo essa atividade de fomento. Estava previsto agora, Daniela, a realização do edital universal. É um edital muito importante para todos que fazem pesquisa, ele tem esse nome universal porque ele abarca desde o iniciante até o pesquisador sênior, desde pequenos grupos até grupos grandes, consolidados, e para todos os assuntos da área científica. Ele vinha sendo realizado de 2 em 2 anos, faz mais de 2 anos que nós não temos por conta dessa crise, e agora ele está seriamente ameaçado de não acontecer por conta deste corte. Mas não é só isso. O CNPq mantém o PRONEM, o PRONEX e o PPP, que são programas para grupos de pesquisa, os primeiros projetos para quem está começando, o PRONEM para grupos que já começaram a se consolidar, o PRONEX para grupos de excelência, e esse apoio é feito junto com a Fundação de Amparo à Pesquisa, aqui no caso do DF, junto com a FAP-DF, e não vai ter recurso novamente. Então, esse é um fato muito sério, muito grave. O outro acontece com a segunda agência federal, que é fundamental para o desenvolvimento científico e tecnológico, que é a CAPES. A CAPES cuida da formação de recursos humanos altamente qualificados, mestres e doutores, que é depois quem vai fazer pesquisa, quem vai atuar nos laboratórios, quem vai estar nas universidades trabalhando com ensino, pesquisa e extensão. A gente ficou sabendo que a CAPES está deixando de pagar 60 mil bolsistas. Não é pouco, gente. É muita gente que está ficando sem recursos. Por que a CAPES está deixando de pagar? Porque o orçamento da CAPES foi mal dimensionado, parte dele deveria ser aprovado através de um projeto de lei, e esse projeto de lei não vem, e por isso ela não tem como pagar. Nós já estamos muito apreensivos com isso, porque essa é a ponta de um iceberg. Começa agora com o programa o PIBID, e a gente sabe que, se não entrar dinheiro, daqui a pouco são as outras bolsas, as de mestrado, doutorado, pós-doutorado e assim por diante. Estes dois fatos só mostram a fragilidade do sistema e o que este governo vem fazendo. Ou seja, melhor dito, o que ele não vem fazendo, ou ele não está priorizando a ciência e tecnologia. Aliás, é um governo que não gosta da ciência e tecnologia, não gosta das universidades públicas, e, por isso, vai deixando com que as instituições que financiam, estimulam, promovem o desenvolvimento da ciência e tecnologia vão ficando à míngua. Ele não fecha o CNPq, não fecha a CAPES, embora tenha tentado, mas também não põe recurso. E isso acaba prejudicando a todos nós. Então, essas são as duas questões mais atuais que mostram esse desmonte do nosso sistema. Eu te agradeço, Roberta. Assim, é muito importante, que as pessoas compreendam, como isso é a base para que a gente tenha, soberania tecnológica, científica, e não fique dependendo de outros, e que a gente tem uma base tão fundamental e tão importante, para, enfim, relacionada, ao desenvolvimento científico e tecnológico no país. E às vezes a gente olha para fora e acha que o que está fora é mais interessante do que está aqui, e assim, é uma tragédia, pensar numa situação dessa para o CNPq, para a CAPES. Eu fui aqui casos, do que a gente conversa. Eu fui bolsista de PIBIC, do CNPq. Que bom! Fui. Não, CNPq, assim, e CAPES também. Era... Assim, eu tenho uma memória, de CNPq, e visitando outros países, os elogios que se faz, desde fora para o que a gente construiu aqui, como duas instituições das mais fundamentais para um país
territorialmente absurdo, né? Sim, Proporções enormes, assim, enorme, uma diversidade muito grande. muito grande, e que tudo isso tenha uma memória, uma história incomparável, né? Com outros Uhum. países, né? Outros países que a cada 3 anos se muda um sistema, não se tem memória, não se tem. Aqui não, né? E a minha preocupação também, não a minha, né, mas acho que a nossa, né, Roberto, é colocar, né, você já tocou nessa questão dos impactos, né, relacionados Uhum. tanto ao CNPq quanto à CAPES, para as universidades, né, e, e eu não, eu estou um pouco desiludida hoje, assim, mas é que a gente Dá para não vê uma ficar. perspectiva, sabe, assim, do que fazer, qual é, né, o que Uhum. a gente precisa fazer agora, né? A gente está passando por uma série enfim, estamos em processo, né, de lutas por essa, Aham. por manter, né, o que existe, né, tentar lutar para que não seja mais destruído o sistema, porque vem sendo, né, e vem Sim. sendo agressivamente destruído esse sistema. Aham. Não é simples, né, e não é lento, né, o processo, Não. né, e tem uma intenção muito Daniel, clara. infelizmente, sim, é o que a gente está vendo, e isso que você está dizendo, acho que você colocou uma questão fundamental, que é a questão da soberania, né? Muita gente não percebe isso. O que é essa soberania ou autonomia nacional? Então, vamos pegar por aí. Olha. Primeiro, esse sistema que nós temos é um sistema que está sendo construído com o esforço da população brasileira, que é quem paga o imposto, há mais de 70 anos. 70 anos não estão fazendo o CNPq e CAPES, mas há mais de 70 anos que o Estado brasileiro, através dos impostos arrecadados da população, vem investindo em construir um sistema de ciência, tecnologia e inovação. E para que esse sistema? Para dar condições do país resolver problemas tipicamente brasileiros, questões brasileiras, e que a gente não fique dependendo de outros países. Vamos pegar um exemplo bem simples, de novo, da pandemia. Hoje a gente está dependendo de vacinas, né, para acabar com essa pandemia, para que a gente possa voltar ao normal, ao novo normal, nós temos que vacinar largamente a população. E a gente está indo buscar isso aonde? No mercado internacional. Há grandes farmacêuticas, é a Pfizer, a AstraZeneca, etc, etc. Quem produz essas vacinas lá são empresas, mas elas só conseguiram produzir com dinheiro público. Isso não se fala. Foi o dinheiro público que produziu a vacina da Pfizer. Foi o dinheiro público que produziu a vacina da Moderna, a vacina da AstraZeneca, a Coronavac, que foi produzida na China. Né? E nós ficamos completamente dependentes. Nós hoje só não somos completamente dependentes porque, nesses 70 anos, a gente investiu na formação de recursos humanos e laboratório. Se não tivesse investido isso, a gente não tinha a Fiocruz hoje. E se não tivéssemos a Fiocruz, a gente não conseguiria estar produzindo no Brasil a AstraZeneca, que está nos dando uma segurança. Outro exemplo, se a gente não tivesse investido em ciência e tecnologia, a gente não tinha o Butantan. E sem o Butantan, a gente não produzia e não conseguiria desenvolver uma vacina nacional, que é o que o Butantan está fazendo. Então, veja, isso é que a gente chama de autonomia e soberania nacional. Tem gente que diz assim, mas vai lá e compra. Tá, vai lá e compra. Parece fácil, né? Mas no mercado internacional competitivo, que todo mundo está precisando de vacina, se a gente não tiver absolutamente nada, a gente não vai conseguir aplicar ela aqui e muito menos nós vamos ficar refém desses laboratórios. Eles vão cobrar o que querem da gente. É por isso que a Fiocruz hoje produz vacina contra sarampo, difteria, né? A gotinha do Zé Gotinha. Todo mundo produz no mundo inteiro. Por que nós temos que produzir isso aqui? Porque eles sabem que a gente produz. O laboratório lá fora sabe que a gente produz. Então, ele não pode impor o preço que ele quer. Porque se ele pôr um preço muito alto lá fora, nós produzimos aqui dentro e não vamos buscar vacina lá. Isso significa autonomia. E é isso que esse governo está fazendo. Ele está desmontando isso. Aí muita gente, vocês ficam achando que o Bolsonaro é ruim, que o governo é ruim. Não, gente, a maldade aí é uma forma de expressão, mas por trás dela tem um projeto dela que
Isso é preciso ser percebido. Para que a gente possa reagir contra isso, a gente precisa entender. Não é porque eu goste ou não goste do governo, é porque ele tem um projeto. O projeto dele é que a gente desenvolva alguma coisa de produtos para empresas. Agora, não desenvolva ciência, tecnologia e inovação para resolver as nossas questões nacionais. É uma falta de visão muito grande que leva a um empobrecimento e que pode comprometer o nosso futuro. É contra isso que nós estamos lutando. É contra isso que nós temos que dizer aos estudantes, à comunidade, à população em geral. Ciência e tecnologia é futuro. Se nós hoje não dominarmos isso, a gente vai ficar refém mais tarde. Então, a luz no final do túnel, eu acredito que sim, né? É uma luzinha fraquinha, mas ela está dependendo muito da gente poder alimentar essa luz. Que é o quê? Que as pessoas entendam e que elas lutem por isso. Elas precisam perceber que a ciência e tecnologia é fundamental para elas, né? Hoje a gente está aqui nesse canal, podendo chegar na casa das pessoas graças a investimento em ciência e tecnologia. Pouca gente sabe, por exemplo, que a internet no Brasil ela só conseguiu ser instalada graças ao esforço do CNPq. O CNPq financiou as primeiras redes de internet que começaram a funcionar nas universidades públicas, graças aos professores das universidades públicas. A gente acende hoje uma lâmpada em casa e acha a coisa mais normal, mas o desenvolvimento de grandes barragens hidrelétricas é fruto de pesquisa nacional, não foi feita nos Estados Unidos, não foi feito na Europa, né? Foi feita aqui. E para concluir com outro exemplo, hoje a gente está reclamando do preço da gasolina, mas saibam vocês que o Brasil é um enorme produtor de petróleo, porque consegue extrair petróleo do pré-sal. E é o único país que tem tecnologia para buscar esse petróleo no fundo do mar. Ou seja, tecnologia desenvolvida por brasileiros para brasileiros. Então, há ainda uma perspectiva. A gente precisa estar esclarecendo e lutando para reverter esse quadro e esse projeto que é danoso para todos. Obrigada, Roberto, pelos Imagina. esclarecimentos. É muito, muito, assim, muito importante, né? Que assim, seus exemplos são excelentes, assim, né? Para compreensão, eu acho, né? Do que nos toca, é o nosso dia a dia, a nossa vida, né? A gente não está falando de uma coisa que está fora, né? Do nosso convívio, é parte da nossa vida e é muito fundamental, né? Muito fundamental. E eu gostaria, Roberto, que você... Eu não sei, né? Assim, óbvio, a gente sempre tem esperança, né? Porque eu acho que é impossível a gente perder a esperança no nosso país, né? É impossível, apesar de tudo que está acontecendo no momento. Mas eu gostaria, assim, né? Qual a forma, como você acha que a gente pode, né, promover eu não gosto dessa palavra, sabe, engajamento, mas é uma organização, assim, seja via comunicação ou com ações vinculadas à população. Eu sei que a gente está falando no âmbito nacional, né, mas aqui no nosso caso, né, tratando diretamente desde a Universidade de Brasília, e a Universidade de Brasília ocupando um espaço bastante grande, né, no Distrito Federal, a gente entende isso, né, que é muito fundamental a UNB aqui nesse lugar. E como, né? Quais são as perspectivas, né? O que a gente pode fazer assim para nós? A gente vai ter aí a nossa luta constante, né? Estamos nos mobilizando todos os dias. Eu sugiro, gente, assim, olha, acompanhem, sabe, os canais de comunicação para que vocês compreendam realmente quais são as lutas que estão sendo travadas nesse momento, né? Em defesa desse país, em defesa da ciência e tecnologia, das instituições, mas eu queria que você colocasse assim, como é que vocês imaginam assim, uma perspectiva de futuro, sabe, para o CNPq, para a CAPES, ou o que a gente pode fazer agora para que isso não possa chegar no lugar que a gente não gostaria de ver, né? Não, Daniela, é fundamental. Eu acho que parte da resposta hoje você já colocou, que é a questão da informação, da ação organizada, né?
A ADUMB faz isso, ela é um sindicato de docentes, ela faz a defesa da instituição, dos docentes, e ao defender a instituição de docentes, ela está defendendo o futuro do país, né? Nós precisamos estar passando informação e valorizando aquilo que a gente faz. Muita gente, por exemplo, vê e acha que fazer ciência e tecnologia é um luxo, né? Ah, mas isso É um aí é um luxo, privilégio, é um tem gente passando privilégio. fome. Verdade, um privilégio, né? Aí o menino assim, mas se não tem dinheiro para pagar uma bolsa de iniciação científica, não, mas isso não importa. Importa porque são gerações. Formar hoje um pesquisador, um cientista, não é uma coisa que acontece no prazo de uma semana, 2 meses. Pode levar, olha, só de graduação são 4, mais 2 de mestrado, mais outros 4 de doutorados, até que saia uma pessoa formada. É muito tempo, é muito dinheiro investido. Então, e isso, como eu falei, é estratégico, né? Se hoje a gente não tivesse o profissional, a gente não poderia estar aplicando e produzindo vacina. Não vai dar para ficar esperando 8 anos formar o pesquisador, o cientista, para depois trazer a vacina. A emergência está agora. Então, uma coisa é mostrar que a ciência é necessária. Eu tenho a convicção de que ela é necessária para o país. Ela não é um privilégio nem é um luxo. Ela é uma necessidade. E que investir em ciência e tecnologia não é gasto, é investimento. Tá certo? Quando você investe na formação de uma pessoa, quando você investe em conhecimento, ele vai reverter isso em, em benefício de todos. Não só para a pessoa que está recebendo aquele conhecimento, o menino que recebeu a bolsa de PIBIC, iniciação científica, o mestrando, o doutorando, o professor que tem a sua bolsa de produtividade, mas também ao ele trabalhar com maior quantidade de conhecimento, com mais capacidade técnica, ele vai trazer benefícios para a sociedade. Então, eu acho que o ponto de partida é fazer esse debate com a sociedade, com os alunos, mostrar para eles que isso não é luxo, que não é privilégio, é uma necessidade. E a segunda é contar mais ou menos o que nós estamos vendo, porque tem uma geração aí que não conseguiu, não viu, né, como é que a gente tinha, quando era que o sistema funcionava, quando a gente tinha recurso, né? Porque nós já vimos que tínhamos recurso. O Brasil, na década de 60, ele tinha a menor produção científica entre os 3 primeiros países. O primeiro país em produzir conhecimento científico era a Argentina. O segundo era o México, o terceiro o Brasil. Graças à ação do CNPq e da CAPES, nesses anos nós passamos a ser o primeiro produtor de conhecimentos da América Latina. E olha, mais ainda, a gente é o 13º país do mundo em produção de conhecimento científico. Então, isso não é pouca coisa, né? É muito fantástico, né? É muito fantástico, assim. Aí tem gente que diz assim, mas lá na Coreia eles transformaram isso em inovação. Sim, a Coreia ultrapassou a gente, mas isso não significa que nós não temos a capacidade. Eu até diria hoje, sem sombra de dúvida, Daniela, que nós temos uma vantagem que a Coreia não tem. A Coreia se especializou na área das eletroeletrônicas. O Brasil tem competência em todas as áreas. Basta ter um projeto, um apoio político, né, para que a gente possa levar isso e transformar em realmente benefícios para a sociedade. Então, é preciso que os docentes, é preciso que os estudantes, é preciso que a população entenda essa necessidade. Hoje, infelizmente, pessoal, as universidades não têm recurso próprio para fazer pesquisa. Se não tiver o CNPq, se não tiver a CAPES, se não tiver as fundações de apoio à pesquisa, os laboratórios das universidades não vão funcionar. Os pesquisadores não vão ter apoio. Tem muito professor, muito estudante que acha assim, não, basta eu ter mérito. Aí eu vou competir, eu tenho mérito, eu consigo a minha bolsa, eu consigo ganhar o edital. Gente, não é só por mérito, o mérito é fundamental, não entendam que eu esteja falando contra o mérito. Mas na situação em que nós estamos, não se está privilegiando o mérito, está tendo um corte completo. Só para vocês terem uma ideia, esses orçamentos hoje para o Ministério da Ciência e Tecnologia, para as universidades públicas, para o CNPq e para a CAPES, é o menor das últimas 2 décadas. Quando a gente fala que cortou 90% do orçamento do CNPq,
é de um orçamento que é menor do que o orçamento de 2002. Olha só, de 2002 para cá, quanto o Brasil não cresceu? Quantas pessoas não entraram no sistema? E, em vez do nosso orçamento crescer para acompanhar, dando bolsa, fornecendo mais laboratório, formando mais gente nas universidades, ele está fazendo o caminho contrário. Cresce a população, cresce a demanda, que a gente chama, quem precisa, e o recurso diminui, diminui, diminui. As pessoas precisam entender isso, Daniela, e elas precisam se organizar. Né? Não tenham medo de se manifestar, não tenham medo de procurar um sindicato. Sindicato é a união de uma categoria. Não, tem gente que acha que sindicato ele é um conluio de quem não quer fazer nada. Exato. Gente, não é assim. O sindicato só existe para fazer a defesa dos docentes, de nós, servidores públicos. Servidor não é Marajá. Nós não somos Marajá. Marajá é outro equívoco, não é outro, Roberto? é isso, pois é. Então, nós precisamos esclarecer e trazer esse pessoal para o nosso lado e manter essa chama acesa. Né? É preciso manter essa chama acesa e valorizar a ciência e tecnologia. Vamos lá, enfim, é o que a gente acredita, né? Por isso a gente luta, né? E por isso a gente está aqui hoje. Pois é. Gravando, eu falei assim, gente, olha, eu não posso fazer esse programa triste, eu tenho que fazer sorrindo, porque é difícil falar disso, né? É muito triste, né? Uhum. A gente entender que é uma forma que talvez ainda tenha sido, ainda seja pouco, né, o que se investia há alguns anos atrás, e que a gente, óbvio, gostaria que isso se ampliasse, que a gente pudesse resolver todos os problemas, né, do nosso país, mas hoje, nessa situação, é muito complicado, né? Mas assim, não perderemos a esperança jamais, em relação a isso. Jamais estaremos aqui lutando para isso. Roberto, a gente está quase encerrando. Eu queria que você fizesse suas considerações finais, quisesse deixar o contato de como as pessoas podem seguir essa movimentação toda, essa luta toda que está acontecendo. A gente está acompanhando, estamos participando de toda essa mobilização. Né? Estamos junto com vocês, né? E junto com outras tantas entidades aí em defesa, né, da ciência e tecnologia, mas eu acho que se você quiser deixar algum contato, né, para as pessoas, para elas poderem entrar em contato com vocês, acompanharem, né, seria importante. Obrigado, Daniela. Sim, a gente está lá na Associação dos Servidores do CNPq, que é a Ascom, da qual eu sou vinculado como servidor do CNPq, mas também nós temos o nosso sindicato, que tem trabalhado e atuado bastante próximo da ADUMB, né? Que é o Sindicato Nacional dos Gestores em CIT, o SINDGCT. Tá? Então, quem quiser nos acompanhar, a gente tem uma página web que é muito simplesinha de guardar o endereço, é sindgct.org.br. Tá? Você jogando isso aí em qualquer navegador, ele nos encontra, sindgct.org. Lá vocês vão ter notícias. Não, pode falar, desculpa. Dessas questões que nós estamos tratando aqui. Não, imagina. Não, perfeito. Eu vou colocar também isso, né, nos comentários, assim, nas nossas redes, a gente vai fazer a difusão também dos endereços por onde as pessoas podem também acompanhar, né? A gente, óbvio, que está junto, mas é importante, né, que as pessoas compreendam o que significa, né, essas instituições e a importância que isso tem para o nosso país. Quem quiser também entrar em contato por e-mail para a gente conversar e trocar ideias, opiniões, documentos, materiais informativos, nosso endereço é sindgct@gmail.com. Também facinho de guardar, simples, a gente está à disposição. O que a gente acredita, Daniela, é isso, que é possível sim a gente sair desse buraco que é profundo, mas que há uma luz no final do túnel e que ela depende basicamente do esforço de todos nós. Né? A união aqui, aquela história da união faz a força, não é mera palavra ou retórica, ela é verdadeira, ela funciona. E acho que a gente tem que fazer isso. Criar uma grande unidade, valorizar a ciência, né? E vamos à luta. Vamos à luta, não vamos desistir.
Muito obrigada, Roberto, muito obrigada, sabe, por todos os seus esclarecimentos. Eu acho que é muito importante, assim, que a gente fale disso com uma frequência talvez maior, né? Talvez num tempo atrás a gente nem falava tanto, né, das instituições e da Uhum, importância que elas têm, e hoje a gente vê como isso é muito fundamental, né? Então, de se falar, né, de que as pessoas conheçam, né? sim, Mesmo quem não trabalha diretamente com ciência e tecnologia, mas isso enfim, enfim, o que a gente vive é tocado pela ciência e tecnologia todo o tempo, né? A todo momento, uhum, nossas vidas são tocadas por isso. Então, é muito importante que a gente não perca nunca mais de vista a importância dessas instituições e que a gente reforce todos os dias, né? A gente pode brigar para que elas melhorem, a gente pode sim, discordar de várias coisas, mas a gente precisa defender essas instituições que elas, enfim, são a base, né, da nossa soberania, eu acho. claro, E claro. a gente vê isso, né, durante esse processo de pandemia, talvez numa situação muito triste, muito difícil, mas talvez melhor do que nunca, mais claro do que nunca, né? Da importância que isso tem para a gente. Então, eu É agradeço isso. enormemente. Imagina, eu é que agradeço muito o convite, fico à disposição, sempre que vocês precisarem, a gente pode tocar algum assunto mais próximo aos docentes, ou mesmo sobre a ação do CNPq, da CAPES, que a gente também está atuando junto à CAPES, nós estamos à disposição, tá bem? Eu Perfeito, agradeço muito, muitíssimo, e contem sempre conosco. perfeito. Eu já vou até gravar outros aqui com você, programas. Ótimo, Nós temos várias questões assim, mas ótimo. esse hoje, infelizmente, gente, eu sei que é muito bom assim ouvir o Roberto, mas a gente vai ter que finalizar aqui, né, nossa meia horinha. Então a gente chega ao Boa. fim, né, de mais